Vamos começando então. Bom, eu sou a Patrícia Tavares, estou aqui para apresentar para vocês mais um webinar da nossa série de uma semana aqui do Brasil Talks. Para quem está novo hoje, não ouviu ainda, desculpa para quem já ouviu, vou falar de novo, mas o Brasil Talks é o nosso canal local para compartilhar e espalhar conhecimento, atingindo o maior número de pessoas possível. Estamos aqui para abrir o diálogo com as empresas, com fornecedores, consultorias, governo quando necessário, outras entidades que vamos precisar para o tema que vai ser abordado, e a gente sempre busca trazer os temas super atualizados, indicados por vocês, inclusive, às vezes nas pesquisas, quando vocês querem, ou o próprio contato com a gente, como que somos os Brasil Talkers. O Brasil Talks, ele estava no papel há um tempo e a gente estava esperando o momento certo dele aparecer. Então, eu sempre gosto de pensar positivo e eu posso dizer que o Covid-19 veio super positivo para o Brasil Talks, porque ele nos deu aquele empurrão que a gente precisava para criar e implementar o nosso canal. E vou contar para vocês que isso aconteceu em 10 dias. Então, super sucesso. Eu tenho um grupo de pessoas que trabalham com a gente, que é o meu Brasil Talks Teams, e eles estão no nosso site. Somos o Teams e somos os Talkers. Então, é só procurar lá que nós estamos sempre à disposição. Tenho a Vanessa Romão, que comprou a ideia comigo, e tenho o Ruge, que é o nosso guru tecnológico que nos ajuda e nos permitiu colocar isso no ar, porque ele é que sabe fazer essas coisas que eu, com certeza, não sei. Tá? Não deixe de ser um talker, participe sempre com a gente dos eventos, a gente vai fazer eventos presenciais também, quando o Covid nos permitir, provavelmente começando com São Paulo e Rio de Janeiro, mas depois a gente já tinha ideia de ir para outras cidades, então contem conosco e nos aguardem. Bom, dando sequência então a essa série de webinars, hoje temos a Debbie Bijo da Bayer, que é talker também, e que vai ser a mediadora do webinar Transformações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais decorrente do Covid-19. Bom webinar para todo mundo. Debbie, passo para você agora. Bom dia a todos, bom dia, Paty, que gostoso ver a casa cheia de novo. Hoje a gente está com a Daniela Mazzoni, sócia da área de paz, People Advisory Services, líder de mobilidade, e com a Tatiana Carmona, diretora de paz, líder de labor da EY. Hoje elas vão conversar um pouco com a gente sobre as recentes alterações da legislação fiscal e trabalhista decorrentes da Covid-19, que trouxeram aí para a gente uma calamidade pública cheia de alterações. E elas vão falar um pouquinho do impacto disso nos empatriados e expatriados. Se vocês tiverem dúvidas, ao final desse talk de hoje, a gente vai deixar um tempinho, mas como tem muito assunto, se não der tempo, eu vou pedir para vocês mandarem para a gente por e-mail. Depois a Vanessa Romão vai colocar para a gente no chat o e-mail para responder as dúvidas, tá bom? Dani, você conta um pouquinho para a gente as principais mudanças fiscais? Conto sim, vamos lá então. Você pode passar, por favor? Claro. Bom dia, gente. Eu sou a Daniela Mazzoni, a Debbie acabou de me apresentar, e para quem não me conhece, trabalho com mobilidade há 20 anos, não parece que a maquiagem tá boa hoje. E é um prazer, uma honra e uma delícia estar aqui com vocês nesse grupo tão seleto, tão querido, falando sobre um pouco dos aspectos tributários que aconteceram na pandemia, né? Então, o primeiro que a gente pode falar aqui, acho que todo mundo sabe, foi a alteração de data de entrega das obrigações fiscais de pessoa física. Então, as declarações de imposto de renda e declaração de saída, elas foram prorrogadas, a entrega, ao invés de ser 30/4, ela foi prorrogada para 30 de junho, o que dá um respiro até de caixa para as empresas. A maioria das empresas faz o pagamento do DARF de resultado da declaração, quando a declaração tem um saldo de imposto a pagar. Então, ao invés de ter que pagar agora o DARF para 30/4, as empresas podem pagar até 30 de junho. Só para vale lembrar aí, para quem não entregou ainda, o prazo das restituições, eles continuam os mesmos. Então, a restituição começa a partir de maio. Então, quanto antes a gente entregar, antes a gente tem restituição. Para quem tem restituição, para quem tem a pagar, deixa o DARF para pagar lá para o final de junho. A declaração do Banco Central também mudou, foi para 1º de junho de 2020. Em vários países também aconteceram algumas alterações das obrigações fiscais que afetam os expatriados.
Depois a gente vai mostrar para vocês, a gente tem no site da UI, UI.com, a gente tem um Mobility Tracker que você encontra lá em todos os países do mundo quais foram as alterações do ponto de vista fiscal, trabalhista e previdenciário. Depois a gente vai mostrar uma telinha para vocês, mas o Brasil não foi o único a mudar, tá? A gente queria falar também sobre as PLs, sobre imposto de grandes fortunas. Eu não sei se todo mundo sabe, mas na Constituição de 88, no artigo 153, já existe a previsão da existência de um imposto para a tributação de grandes fortunas. Ele só tem que ser regulamentado por uma lei complementar. Então, desde 88. E isso nunca aconteceu. Obviamente, agora, por conta da pandemia, foram resgatados esses projetos de lei sobre tributação das grandes fortunas como uma alternativa para gerar aumento de caixa para o governo. Atualmente tem 2 PLs no Senado que se juntam a 2 PLs que já existiam, uma de 2015 e uma de 2019, mas que estavam paradas. Quando eu falei aqui para os BR Talkers, gente, vamos falar sobre a PL, a gente dispensou um pouco, mas será que vai rolar, né? Porque o governo tem falado desde 88, em 89 foi feita a primeira PL, aí foi derrubada e nunca foi para frente. Mas eu estava pesquisando aqui para falar para vocês um pouquinho hoje, e a gente tem na UOL, anteontem foi comentado sobre a PL, no site do Senado foi comentado sobre a PL. O último andamento dessa PL 924 foi feito no dia 26 de março, ou seja, agora super recente, foi publicado no Diário do Senado Federal. Então, ela está pronta para ser votada na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e aí começa a votação. Caso seja aprovada no Senado, vai para o Congresso e depois para a presidência. Assim como toda lei de instituição de tributos, ela teria validade apenas a partir do ano que vem. Mas pensando aqui nos nossos expatriados, né? Porque qual que é o fato gerador? É a titularidade de bens e direitos no Brasil ou exterior, no dia 31/12 de cada ano, de patrimônio acima de 5 milhões. Então, vamos pensar num expatriado nosso. O cara tem 2 casas nos Estados Unidos, que morou lá a vida inteira, um 401k, um blá, blá, blá. A somatória dos 5 milhões, ela vai muito provavelmente, fatalmente acontecer. Que empresa hoje está preparada para arcar com esse imposto adicionalmente a todos que a empresa já tem que pagar, seja porque garante um líquido, ou seja porque faz uma equalização fiscal. Então, essa é uma discussão que a gente tem que estar muito atento com relação aos expatriados. A expectativa de faturamento, de arrecadação, é de 80 bilhões de reais para o Brasil, tá? Caso esse imposto seja instituído. 50% vai para o Fundo Nacional da Saúde, 25% para o Fundo de Amparo ao Trabalhador e 25% para o Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza. Então, a gente tem que aguardar de perto. Eu acho que aqui é um heads up para as empresas que têm expatriados. Não precisa ser necessariamente muito rico para chegar a 5 milhões, ainda mais com essa cotação que a gente tem essa questão da variação cambial que o real está absolutamente desvalorizado comparando com outras moedas. Então, esses 5 milhões ele não vai ser difícil de chegar. E, finalmente, queria falar um pouquinho para vocês sobre o relatório da OCDE. Para quem não viu ainda, é um relatório super interessante. O nome dele é OECD Analysis of Tax Treaties and Impact of the COVID-19 Crisis. Dá um Google que vocês conseguem puxar. Depois a gente manda aí para vocês. Guarda essa pergunta aí, ou Deb, depois a gente tem que ver. Tá bom. Por favor. E ele dá alguns direcionamentos sobre a aplicabilidade de tratado em tempo de pandemia, tá? Lembrando aqui algumas ressalvas. O Brasil não é signatário da OCDE e a Receita Federal não se manifestou sobre absolutamente nada. E, honestamente, acho que a última preocupação da Receita hoje é falar sobre residência fiscal. Então, essas são as ressalvas que a gente tem que fazer com relação ao relatório. Mas o que ele traz para a gente? Ele traz uma flexibilização com relação à tributação e contagem de tempo de residência fiscal. Então, vou dar um exemplo. Ele fala aqui sobre os cross-borders, né?
Então, sei lá, a gente recebeu na semana passada, retrasada, uma questão de um expatriado de uma empresa brasileira que morava na Áustria, ele mora na Suíça e trabalha na Áustria. Ele é um cross-border, só que por conta do Covid ele está tendo que trabalhar na casa dele, na Suíça. Mas o trabalho dele é na Áustria. Então, quem tem aí o direito de tributar? Então, de acordo com os artigos, no artigo 15, seria o país onde ele está exercendo o trabalho. Por conta do Covid, o país que ele reside, que ele está trabalhando lá por uma questão temporária, por uma questão da pandemia, então a Suíça, no caso, não tributaria ele, apesar dele estar trabalhando, realizando o trabalho de casa, e quem teria o direito de tributar continuaria sendo a Áustria. Para o Brasil, só para terminar, que tem que ser, o tempo aqui urge, a gente tem também a questão dos brasileiros, né? Na terça-feira, a Mercer falou, a Inaê falou, que 7% das empresas repatriaram os seus executivos, né, os seus expatriados. Então, vamos lá, uma empresa brasileira, tinha um monte de expatriado fora, e eles voltaram para o Brasil. Eles readquirem a residência fiscal aqui no Brasil? O nosso entendimento da UI é de que não, porque não existe o ânimos definitivo, a não ser que eles retornem definitivamente ao Brasil, porque é um período temporário, e a gente tem também o embasamento desse da OCDE. De novo, o Brasil não é signatário, existem riscos aí por conta disso, mas é altamente defensável o não retorno da residência, e esse documento ele só vem embasar esse posicionamento. Tem muita discussão ainda sobre esse relatório da OCDE, mas assim, a recomendação deem uma olhada de novo, OECD Analysis of Tax Treaties and Impact of the COVID-19 Crisis. Esse é o nome do relatório. Vou passar para a Tati, então, tem uma pergunta, Deb. Dani, eu tenho sim. Queria saber, além desse caso que você comentou, se você tem recebido muitas dúvidas de clientes acerca da residência fiscal e quais são elas. Assim, comenta rapidinho se você está recebendo esses questionamentos. Muitos. A gente está, a maioria de empresas estrangeiras, então as Ernsts do exterior, elas entram em contato com a gente para responder essas questões de residência. Então a gente tem de tudo. Tem os técnicos que ficaram presos aqui e eles vão adquirir a residência ou não. A gente tem muitos dos brasileiros que voltaram para o Brasil. A gente tem os brasileiros que ficaram presos no exterior. A gente tem, vale a pena lembrar também que os países que são membros da OCDE, Inglaterra, Austrália, e tem mais um que eu não lembro, eles já se pronunciaram com relação a esse tema. Então, a Inglaterra e a Austrália já falaram assim, olha, não conta para fins de residência fiscal. Então, os 183 dias, eles pararam a contagem por conta, durante o tempo que durar a pandemia. Então, a gente tem tido muito questionamento nesse sentido, da questão de tributação e residência fiscal. Pessoal, obrigada, Dani, por compartilhar a sua experiência aí nesse momento. E, pessoal, quem tiver dúvida, vai colocando no chat. Depois, no final, a gente vai dar o tempinho para falar. Queria agora abrir para a Tatiana Carmona contar para a gente do cenário atual das alterações da legislação trabalhista. Tati, você conta para a gente? Conto sim, Debbie. Obrigada inicialmente pelo convite. É um prazer conversar aqui com esse grupo e parabéns também pela iniciativa do BR Talks, muito bacana. Bom, a ideia é a gente dar uma pincelada, né, nas principais mudanças trabalhistas e previdenciárias, porque são muitas e elas têm aí um detalhamento bastante grande, né, em relação a requisitos, a forma de operacionalizar. Então, a gente não tem a pretensão aqui de esgotar todos esses detalhes, né, até pelo tempo, mas trazer aqui os principais pontos e depois eu fico à disposição para responder as perguntas e também, de repente, fazer algum call individual com cada um de vocês, nas empresas de vocês, conforme o que for necessário. Bom, vocês devem estar aí acompanhando, né, essa série de medidas, principalmente medidas provisórias que o governo vem publicando, que flexibilizam algumas regras trabalhistas ou criam situações novas de forma a tentar aí ajudar as empresas a lidarem com esses desafios de mão de obra aí decorrentes do Covid-19. Então, dentro dessas medidas,
Algumas delas têm um impacto direto na folha de pagamentos, né? Por exemplo, esse primeiro item, que é a redução das alíquotas de contribuições do Sistema S em 50%, né, durante 3 meses. Isso já foi publicado, então agora de abril a junho a gente tem essa redução, ou seja, isso não é uma postergação de pagamento, tá? É uma redução, então a empresa não vai ter que pagar essa diferença depois. Em relação aos recolhimentos também de folha, a gente teve aí 2 medidas voltadas para postergação de recolhimento, tanto do FGTS, durante 3 meses também, como do INSS patronal durante 2 meses. Então, significa que a empresa não vai precisar pagar nesse momento, mas no futuro ela tem que pagar essa contribuição sem qualquer adição de multa ou juros, tá? De novo, isso é uma coisa que algumas empresas têm perguntado, mas e se eu não quiser? Então, ontem mesmo tive um caso de uma empresa que apurou um crédito de INSS, quer fazer essa operacionalização, compensar via administrativa, mas se deixar o INSS para pagar depois, não vai ter INSS para abater aí do crédito, né, no caso deles. E aí até o cliente falou, mas eu tenho que postergar? Não, não tem. É uma possibilidade. Né? E aí a gente tem algumas regrinhas já que têm sido publicadas para que a empresa consiga operacionalizar sem correr num risco, né? Porque eu preciso declarar essas contribuições da forma devida, caso contrário, depois eu posso ter aí um questionamento de multijuros. Uma outra medida que tem sido muito discutida, vocês devem também ter acompanhado, é uma medida provisória de número 936, que possibilitou a redução da jornada de trabalho e de salários de forma proporcional e a suspensão do contrato de trabalho. A gente tem visto aí algumas empresas já adotando essas medidas, também tem uma série de regrinhas, né, alguns percentuais já fixos trazidos pela medida provisória, ou a possibilidade de você acordar outros percentuais por meio de convenção coletiva de trabalho. E dentro desse contexto, o que é importante falar, tem aquela ajuda que o governo vai pagar, né, no caso de uma redução ou suspensão aí do contrato, para que o empregado não tenha uma perda muito significativa. Esse pagamento do governo ele é baseado aí no valor do seguro-desemprego, né, e ele também pode variar aí em alguns percentuais, conforme o percentual que a empresa reduzir a jornada. Uma coisa importante que eu queria pontuar aqui é o seguinte, essa medida provisória, ela possibilita, em alguns casos, a empresa fazer via acordo individual, né? E uma necessidade de comunicação ao sindicato. Acontece que, há uns dias atrás, houve um pedido aí, uma ação de inconstitucionalidade, né, que foi proposta no STF contra a medida provisória, e o ministro Lewandowski, ele decidiu, né, em caráter liminar, ou seja, não é final ainda, mas ele decidiu que não basta essa comunicação, né, mesmo por meio de acordo individual, que a empresa precisa do aval, da concordância do sindicato, para então colocar a medida em vigor, né, aplicar de fato essa redução do salário ou suspensão do contrato. Então, isso trouxe toda uma discussão, uma insegurança jurídica, e aí hoje, às 14h, né, está na pauta do STF, para que o colegiado, para que os ministros tratem esse tema e confirmem esse entendimento ou não. Tá? Então, a gente está aí nessa ansiedade aguardando o que o STF vai decidir, porque nesse momento teria essa questão de aguardar a concordância do sindicato. Outros temas aí que vieram também flexibilizando algumas questões que já existem, né, na CLT. Então, a adoção de banco de horas nesse período da calamidade pública, para que depois possa ser compensado em até 18 meses, eventualmente um banco negativo, né? Então, a pessoa fica em banco de horas agora e quando a situação regularizar, eu posso acrescentar 2 horas diárias na jornada para que ela, vamos dizer, pague esse banco. A antecipação de feriados,
Não tenho visto isso como uma prática muito comum, mas eu posso fazer também, antecipar feriados que a gente tem aí pela frente no decorrer do ano. A questão de férias, né? Claro, a gente já tem essas medidas, férias individuais coletivas previstas aí na CLT. O que a medida provisória 927 trouxe nesse caso é o seguinte: eu não preciso pagar essas férias até 2 dias antes do início, eu posso pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. E quanto ao terço, né, o adicional de 1/3, eu posso pagar até dezembro, até a segunda parcela do 13º, lá é dia 20 de dezembro. Então, isso serve para que eu tenha uma flexibilização aí desse pagamento para melhorar um pouco o caixa, né, nesse período agora de crise. Bom, uma outra medida que foi trazida e já publicada pelo governo é uma linha de crédito, né, um empréstimo aí especial para as empresas que tiveram uma receita bruta de até 10 milhões de reais em 2019. Esse crédito é específico para quitar a folha de pagamentos de 2 meses. O limite é de 2 salários mínimos por empregado. E nesse período a empresa ela fica impossibilitada de demitir pessoas, caso ela pegue esse crédito, né? O auxílio emergencial é um item que está sendo também bastante discutido. Acho que vocês têm visto aí na TV filas nas agências bancárias, filas na Receita Federal, né? Aquele auxílio de R$600 que o governo estabeleceu para trabalhadores autônomos, informais, né? Esse grupo de profissionais que agora não estejam com um emprego ativo. A questão é que está gerando tanta dificuldade, né, que até então a pessoa precisava ter o CPF regular para conseguir esse benefício, e alguns que não tinham já um cadastro, né, para receber outros benefícios do governo, tinham que se cadastrar, tem que se cadastrar via aplicativo. Então, essas duas questões geraram essa corrida aí das pessoas aos bancos e Receita Federal. Ontem foi decidido que não é necessário o CPF regular, né, até um ponto aí de discussão, mas que agora as pessoas vão poder ter acesso ao auxílio, ainda que o CPF não esteja regular, para que elas não precisem ir fisicamente à Receita Federal, e isso tem gerado, né, todo o risco de contágio. Outra questão que já existia, mas que foi flexibilizada, é o home office, e eu acho que, né, a maioria de vocês, das empresas de vocês, adotou, ainda que não seja de forma integral, mas para alguns grupos. O que eu queria pontuar aqui, em relação às despesas com infraestrutura e internet, por exemplo, né, isso pode ser negociado entre as partes, mas caso a empresa não queira, não possa custear e o empregado não tenha esses meios, né, essas ferramentas, tem uma previsão na medida provisória de que esse tempo que o empregado, então, vai ficar em casa tem que ser remunerado, né, e considerado tempo à disposição do empregador. Então, o ideal é que se chegue a um acordo aí, seja para a empresa custear essas ferramentas ou o empregado. E isso é importante que seja formalizado, né, por meio de um aditivo em até 30 dias a partir do momento em que ele inicia o regime do home office. E por fim, essa medida que veio por meio de uma lei, né, para empregados que sejam afastados por Covid-19 de forma comprovada, e a empresa ela tem que pagar os 15 primeiros dias de afastamento, né, assim como ocorre com todos os afastamentos aí por doença e acidente, esse valor limitado ao salário de contribuição da Previdência, ele pode ser abatido do INSS devido. Tá? Então, também já tem as regrinhas publicadas para como fazer isso no E-Social e não gerar esse recolhimento. E se a empresa tem muitos casos, né, de Covid-19, isso pode ter um impacto relevante aí no recolhimento do INSS, na medida em que eu posso abater esses valores desses afastamentos.
Bom, em linhas gerais, eu acho que essas são as principais medidas, né? Como eu falei, tem muito detalhe aí, a cada dia novas medidas são publicadas. Tem uma outra questão que eu não coloquei aqui, mas é a medida provisória do contrato verde-amarelo, só para atualizar todo mundo, né? Que ontem foi aprovada pela Câmara e agora está na pauta do Senado, deve ser votada amanhã no Senado, porque ela precisa ser validada até o dia 20, senão ela vai perder a validade. Então, ela traz aquela questão do contrato verde-amarelo, né, que tem isenção aí das contribuições previdenciárias, uma série de questões, PLR que não precisa ser mais negociado com o sindicato e algumas outras medidas. Então, também isso a gente precisa acompanhar para ver se vai ser aprovado. Bom, eu acho que era isso. Deb, tem alguma outra Oi, pergunta? Tati. Super obrigada pela explicação. Quanta riqueza de detalhes e que bom que conseguimos falar sobre tudo em tão pouco tempo. Eu tenho duas perguntas rápidas. Vou fazer as duas juntas porque a gente tem mais 3 minutos. E acho que a Paty quer fechar depois. A primeira delas é sobre o e-social. Se o e-social está tendo a flexibilidade, abertura para receber essas atualizações da legislação. E se tem alguma particularidade em relação ao expatriado que você tenha sido questionada. A gente pode reduzir a jornada, pode reduzir salário, como que está isso? Ah, bom, vou tentar ser bastante breve. Da questão do e-social, sim, né, já tem até no site do e-social algumas perguntas e respostas quanto a como operacionalizar algumas medidas, né, eles também estão trabalhando nessa questão para que você consiga gerar as guias da maneira adequada, sem o INSS, enfim, caso você queira postergar. Também saiu uma nota técnica tratando dessa questão do afastamento, como informar na social, e eles estão tentando, sim, acompanhar todas essas mudanças. Em relação aos expatriados, o que eu tenho visto é o seguinte: caso eu tenha um expatriado, né, um estrangeiro, vamos dizer, no Brasil, com contrato de trabalho, um vínculo CLT, né, ele poderia, sim, ter as regras também estendidas ao seu contrato, né, seja da questão da suspensão, da redução do salário e da jornada. É importante que a empresa avalie isso dentro do contexto, porque, por exemplo, eu tenho até visto na mídia, né, algumas notícias de empresas reduzindo o salário dos seus executivos, da diretoria e tudo mais. E nesse ponto, eu posso estar falando, sim, de um estrangeiro, né, que faz parte desse grupo. Então, é importante considerá-lo no grupo, avaliar como que foi a formalização do contrato dele, para que sim eu trate da mesma forma, até para que eu não tenha também depois um problema interno ali de tratar diretores de formas diferentes, né? Mas é algo que pode sim ser avaliado. Eu concordo com a Tati. Obrigada, Eu acho Tati. que tem mesmos direitos e obrigações, assim como um brasileiro, né? A partir do momento que tem um contrato de trabalho estabelecido no Brasil, as regras são as mesmas. Tá ótimo, Isso. obrigada. E aqui o Frederico comentou, não só da diretoria, né, de toda a força de trabalho, caso eu tenha essa situação de estrangeiros, isso mesmo. Obrigada, Bem menina. rapidinho aqui, Dani, tem uma pergunta para você do Gustavo. O imposto sobre grandes fortunas considera o conceito de residência fiscal? Eu vi, a Dani também perguntou, né? Isso. Cada PL tem uma nomenclatura diferente. Não está claro, a gente não sabe nem qual PL que vai ser aprovada, mas eles falam em residente fiscal, tá? É residente fiscal, mas não está falando se é valor de mercado ou custo reportado. Não tem clareza ainda. Para variar, mais uma lei que provavelmente pode ser aprovada sem clareza. Normal, infelizmente, né? Bom, gente, hoje foi bem intenso mesmo e amanhã também vai ser. Queria agradecer a participação de todos. Van, pode colocar já o QR Code aí para a nossa pesquisa de satisfação. Vou pedir para todo mundo responder. Ontem a gente não teve muita resposta, hoje seria bacana se todo mundo pudesse responder. Lembrem que não é necessário tirar foto, é somente apontar a câmera do seu celular para a tela. A gente vai deixar o QR Code mais uns 5 minutinhos, porque vocês têm que pegar ele enquanto ele ainda está na tela, tá? Para os que participaram dos outros dias e ainda não responderam, basta tirar apontar de novo para a tela, né? E colocar a data do webinar que você está querendo avaliar.
Mais um recadinho para amanhã, não esqueçam que as vagas são limitadas e por ordem de chegada no link do Zoom, não por ordem de chegada na inscrição, tá? Amanhã vamos ter um webinar que vai ser muito bom, porque eu também já vi um spoiler com eles. A Diana Quintas, a sócia da Fragomen, vai trazer para a gente o tema Impactos Imigratórios dos Fechamentos das Fronteiras frente ao Covid-19. E isso, para nós, empresas, foi, assim, um caos, uma loucura. Então, não deixem de participar amanhã, que vai ser um sucesso com a Diana e mais a equipe que vai estar com ela. Bom, de minha parte, acho que contamos com tudo. Dani, Tati e Debbie, super obrigada, apesar do tema ser super tenso, foi claro, foi bom e foi bem tranquilo de entender. Acredito que está todo mundo perguntando, querendo perguntar, mas não tendo muito tempo, porque o nosso tempo é curto. A Van vai pôr um endereço de e-mail aí para vocês, quem tiver, pode mandar a pergunta nesse e-mail, que a gente faz questão de responder para vocês um a um, para que não fiquem dúvidas, porque tem muito detalhe nesse tema. E aí a gente quer fazer o máximo que a gente puder de esclarecimento para vocês. Tá? Quem está perguntando, não tenho. Nesse momento, não. A gente vai mandar amanhã à tarde, sim, uma pesquisa para todo mundo que deixou e-mail com a gente, porque não pôde responder. Aí vai por e-mail, Lígia, para você poder responder, porque está no celular, sem problema nenhum. Gente, super obrigada. Contamos vocês com amanhã para o nosso último webinar da série de lançamento. E muito obrigada por participarem. Meninas, obrigada. You rock, as you always do. Thanks. Obrigada, beijo. Até amanhã, gente. Obrigada. Beijo, gente. Tchau. Amanhã. Bom dia a todo mundo.